Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa-nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção, a iluminação do grandioso Simiroma Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila Quatai 108, e com a presença luminosa dos nossos guias espirituais, mentores espirituais, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E também toda uma outra condição de espíritos que nos assistem nesta bendita hora. Deus Omnipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura da verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tendem a lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se-ão aqui, faz que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais a vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos a consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Se na nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por outros sentimentos que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos. Se trouxerem malévolas intenções, pedimos especialmente ao nosso Espírito Protetor Guardião, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, ao nosso Guia Espiritual que nos assista e que nos vele. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, médiuns, não é? É a nossa denominação essencial, é na condição de médiuns. Médiuns que porventura, por necessidade nossa, nos introduzimos, juntamos à corrente indiana do espaço. A nossa condição de médiuns, aqui não importa a condição de médium que é o ser físico e médium, juntamente com outras centenas de médiums, para todos equilibradamente, com as companhias dos nossos mentores espirituais, espíritos de luz, de amor, de sabedoria, harmonia, equilíbrio, podermos fazer a tal diferença. Claro que entre nós, eu ou alguns de vós, poderemos estar na altura até um pouco desarmonizados por conta das condições físicas, por a nossa sintonia, padrão vibratório, energético, por conta das nossas condições que poderão ser de desarmonia e damos acesso a outras forças que, como sabemos, são desses vales negros, que nunca perdoam uma oportunidade, nem perdem uma oportunidade de induzir na nossa mente, na nossa consciência, na nossa sintonia, condições
abaixo do esperado. Condições que não são dos nossos mentores de luz, de amor, que não são condições trazidas desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eles nem sequer estão aí. Quem tem que ter o devido conhecimento, com certeza teremos que ser nós, não é? E para falar que nós, médiuns, temos muitos trabalhos. Trabalhos individuais, trabalhos em conjunto, trabalhos nós dentro da corrente indiana do espaço. Temos muitos trabalhos que poderemos fazer, assistir, do qual aqui não há, como alguém me perguntou, qual seria o trabalho mais ou menos importante. Aqui não há trabalhos nem mais nem menos importantes, porque todo o trabalho, até aquele que parece mais simples, que parece mais simples, mais rápido, mas todos eles têm uma grandeza, todos eles têm a mesma condição. Todos eles têm a mesma condição, porquê? Porque mexem com forças que nós não vemos e que nós não conhecemos, das quais teremos que respeitar muito e não fazer qualquer trabalho levianamente, porque qualquer trabalho que é feito na base da nossa mediunidade, ela desenvolve, ela manipula, ela trabalha grandiosas forças desses mundos etéricos, desses mundos espirituais. Aqui não há trabalho mais simples nem mais fácil, trabalho que manipula energias mais fortes ou mais fracas. Não, todas elas manipulam forças, energias, sintonias, vibrações, condições que nós teremos que estar, de certa forma, harmonizados para poder fazer certos trabalhos. Todos os trabalhos teremos que estar harmonizados, teremos que estar em condições, porque senão poderemos sofrer um grande prejuízo nosso, não é? Que poderá ser físico, como poderá ser espiritual. Dentro da espiritualidade, aqui nós falamos na corrente indiana do espaço porque estamos inseridos dentro da corrente indiana do espaço. Mas nós poderemos nos pôr fora, mesmo nos nossos lares, fazendo aquele trabalho que eu há pouco expliquei da defumação. É um trabalho que é sério, não pode ser feito levianamente. Qualquer outro trabalho, as nossas preces, os nossos 3 horários, outros trabalhos do sétimo, outros trabalhos na nossa individualidade, todos eles mexem com grandiosas forças e sintonias que nós não vemos. Essa é a realidade. Nós não sabemos quantos espíritos vêm desse mundo espiritual. Por exemplo, nesta altura, eu estou falando em temas, em capacitações, estou falando do mundo espiritual, estou falando temas espirituais, estou falando debaixo da mediunidade, estou falando de condições do etérico, estou falando de forças, de energias. Eu neste momento não tenho a noção certa dos espíritos que se deslocaram aqui a este local. Eu neste momento não tenho a noção certa, poderei ter uma pequena noção, poderei ter um pequeno vislumbre de alguns espíritos, de alguns irmãozinhos, de alguns seres de luz, enfim, mas não tenho na totalidade, porque os nossos olhos, a nossa visão espiritual ou a visão física, ela é muito limitada.
é limitada às nossas condições, à nossa condição, ao nosso padrão energético, à nossa mediunidade, à nossa condição de médium, ao nosso equilíbrio e harmonia. E eu neste momento, falando estes temas simples, eu não sei as forças ou os espíritos que na realidade se deslocaram para este local. Uns para assistirem, outros para ouvirem. Ouvirem o quê? Ouvirem o falar. Para se alimentarem dessas energias, dessa emanação. Alimentarem da minha sintonia, do meu ectoplasma, porque na realidade é um tema que está a ser desenvolvido neste momento, que quer queira, quer eu queira, quer não queira, eu estou a ir buscar aos mundos, à parte etérica, ao mundo espiritual, algumas forças e sintonias. É por isso que nós, qualquer tema, nos nossos lares, na rua, nos nossos trabalhos mediúnicos, não pode ser tratado de forma alguma levianamente, porque nós não sabemos o quanto isso nos poderá melhorar ou o quanto isso nos poderá prejudicar. Se for entidades de luz, com certeza não irão prejudicar ninguém. Não irão, porque são espíritos evoluídos, são espíritos que já deixaram na matéria, no mundo físico, tudo o que era físico. Eles não estão apegados a sentimentos e a bens físicos, não. Eles utilizam o amor incondicional de Jesus, divino e amado Mestre, utilizaram na jornada, caminhada, para a sua evolução. Hoje são espíritos evoluídos. Dessa forma, por serem espíritos evoluídos, é que não nos fazem qualquer mal, nem deixam qualquer mazela. Mas, se for um espírito sem luz, que ainda não é evoluído, poderá deixar em nós, em qualquer um de nós, quando trabalhado, quando manipulado, sem a devida consciência, sem o devido respeito, sem o devido cuidado, sem a devida essência do médium para saber o que está fazendo. É como mexer num vespereiro. Um vespereiro está lá quietinho. Se nós formos lá e quando fizer muito calor, se nós formos bater no vespereiro, sai de lá uma nuvem que nós temos que fugir. Esta é outra condição, que nós, a parte etérica, é composto por milhões de espíritos. Milhões de espíritos. Cada espírito com a sua condição. Temos os planos superiores e temos os planos inferiores, que também é feito por a sua condição. Cada espírito tem a sua condição nesses variedíssimos planos. E nós, fora de sintonia e inclusivamente invocando, citando certas e determinadas entidades a uso a título de brincadeira, nós estamos desencadeando esse vespereiro mesmo. Nós estamos puxando para nós forças negativas, porque nós teremos que respeitar, na nossa individualidade, todos os trabalhos. Aqui, quer sejam dos templos do amanhecer, quer sejam de outras correntes, quer seja da Igreja Católica. A Igreja Católica tem os seus rituais, com certeza. Ao ter os seus rituais, nós teremos que respeitar. Não é dizer que faz bem ou faz mal. Não, nós, se não queremos frequentar única e exclusivamente, teremos que respeitar. Respeitar religiosamente. Respeitar religiosamente a condição de cada doutrina. De cada doutrina, não importa
não importa. Nós não estamos dentro delas. Então não temos que dizer que presta ou que é boa. A melhor doutrina para nós neste momento é esta. É aquela que nos supre todas as necessidades. É aquela que nos tira todas as dificuldades. É aquela que é aquela doutrina que nos traz alguns benefícios, algum equilíbrio, algum discernimento por o ser físico e por o ser desencarnado. Porque nós somos muito, muito, muito acompanhados por seres que já partiram deste mundo. E são mesmo esse ser da parte etérica, da parte do mundo espiritual, que nós poderemos sentir no nosso chakra, no nossa aura, no nosso plexo, no nosso corpo físico. Que condição é esse espírito ou esses espíritos que estão junto a nós? Basta nós tomarmos conta dos nossos sentimentos físicos para sabermos qual é o espírito ou os espíritos que estão perto de nós. Basta nós tomarmos conta no nosso pensamento para saber o que é que está perto de nós. E então, dessa forma, nós teremos que obrigatoriamente respeitar todas as doutrinas. E não há trabalhos mais fáceis ou mais difíceis. Há sim oportunidades de executar, de fazer, de manipular essas forças benditas que vêm desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando nós partimos para certos e determinados trabalhos, teremos que ir conscientes da força, da projeção, da sintonia e da magnitude que é esses trabalhos. Porque nós, se formos equilibrados e harmonizados, o trabalho é um espetáculo. Qualquer trabalho é uma bênção. Bênção trazida desses mundos. Bênção que nós muitas vezes desperdiçamos ficando em casa para não ir ao templo. Bênção que nós ignoramos, porque muitos queriam ter essa bênção de ir manipular essas forças e não têm tido a oportunidade. Não têm, pura e simplesmente não têm tido essa oportunidade. Há quem tenha a oportunidade e a desperdice. Aqui não importa o estágio, se é pronto-socorro, se é primeiro, segundo, terceiro estágio, não importa. O que importa é a condição do médium. Isso é que importa, porque a condição do médium é que faz a diferença. Os problemas físicos, trazidos muitas das vezes para a nossa sintonia como uma preocupação primária, que nos desviam algumas das vezes dos trabalhos mediúnicos, que são trazidos pelos valos negros para nós termos essa preocupação acrescida, não é? Para nós perdermos a sintonia dos trabalhos, porque não arranjo um marido, porque não arranjo uma namorada, porque não tenho dinheiro, porque tenho contas para pagar, porque o dinheiro não chega para o mês, porque este disse mal de mim, aquela disse mal de mim. Há sempre uma causa, há sempre uma preocupação para fazer em si o médium desistir de ir aos templos manipular. Ir aos templos é um benefício muito grande, que nós, ao longo da nossa vida, da nossa jornada mediúnica, todo o ser físico tem. Aqui não precisa ser médium. Todo o ser físico tem livramentos,
grandes livramentos, coisas que aparecem pequeninas na nossa vida, que às vezes, se não for a entidade espiritual, o nosso mentor, a nossa mentora, os mundos espirituais a jogar a mão para aliviar aquilo que poderia surgir numa coisa grande, nós nem sequer sabemos. Nós torna-se uma coisa pequena, simples e banal. Mas porquê? Porque os mentores, o mundo espiritual, nos assistiu aqui no mundo físico. Agora, nós não tivemos o conhecimento devido. E isso é verdade. Poderemos ter, nós médiuns, poderemos ter o conhecimento de muita e muita coisa até. Eu poderia citar casos de mim, que foi livramentos. Por exemplo, já saltei com um carro de cima de uma ponte, caí em cima de uma árvore, como eu já contei, ficou a uns 30 metros de fundo. O carro ficou em cima de uma árvore. Eu saí de lá em coma, fui parar ao hospital. O carro saiu de lá intacto. Quando eu vim do hospital, foi só pegar no carro e andar. Mas dentro dessas, quantos milhares de livramentos já eu não tive que eu não soube? Quantas vezes não fui, o mundo espiritual não os livrou a vós de coisas que poderiam acontecer significativamente na vossa vida e que deixavam marcas e que não passou de um pequeno susto. Porquê? Porque os mundos espirituais interviram na vida de cada um, interviram na nossa vida para melhorar a nossa condição. Melhorar. Claro que isso são condições que nós às vezes não sabemos, mas nós, médiuns, quase sempre, sabemos de algumas condições. Por isso, aqui não há trabalhos simples com mais ou menos força. Não, são todos iguais, porque todos eles, meus irmãos, minhas irmãs, todos os trabalhos até do nosso lar, mexem com grandes forças mediúnicas, com grandes forças desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, trazendo até nós grandiosas falanges de espíritos de luz, de amor, mais uma vez eu repito, de luz e de amor debaixo desse trabalho. Aqui sim, dependendo do trabalho, assim os mentores que vêm. Dependendo, para um trabalho de tronos, vem uma qualidade de mentores. Há um trabalho de trono especial, avisa-se, toca-se a sineta, para quê? Para avisar o comandante? Para avisar o médium? Não, para avisar os mundos espirituais que vai dar início a um trabalho especial de tronos. Não é? Vai-se fazer um rande, é outra força, os cavaleiros, é outras forças. Vai-se fazer mesa evangélica, é outras forças, cura, linha de passe, junção, defumação, salve Deus. Por aí vai. Cada trabalho em si desenvolve uma certa e determinada quantidade de força e de espíritos que vêm para dar, na realidade, a assistência e a consistência àquele trabalho. Porque aquele trabalho é da responsabilidade daquela condição de espíritos. Salve Deus! Isso sim, diferem os trabalhos, diferem as entidades espirituais. Um médico da cura não vai à linha de passe. Mas um médico da cura pode vir aos tronos. Pode. O caboclo também vem aos tronos.
Mas o caboclo não vai à cura. Então, tudo é delineado, tudo já está trabalhado, delineado, prescrito nessas grandiosas forças. Cada trabalho tem a sua força, os seus mentores. Agora, não há, volto a frisar, não há trabalhos simples ou difíceis. Existe sim a condição do médium, a condição que esse médium se encontra. Se na realidade se encontra numa condição harmonizada, equilibrada, se encontra numa condição capacitada para fazer aquele determinado trabalho ou não, claro que quem tem que saber isso é o próprio médium, não é? Não é o adjunto, o instrutor, o comandante que vai dizer a quem quer que seja, não, você não está capaz de, a um médium, mestre lua, não, você não está capaz de ir fazer tronos. Só se ele chegar lá mesmo bêbado, vamos lá. E mesmo assim há notícias de médiuns que vão bêbados e eles vão para os tronos e vão para a mesa evangélica e por aí vai, salve Deus. Que não são impedidos. Há médiuns que estão, que fumam estupefacientes, bebem e que vão trabalhar. Mas isso não são impedidos, não são. Mas isso é outra condição. Agora, na condição normal de um médium, nós estamos capacitados para fazer qualquer trabalho. Agora teremos que ter muito cuidado porque o mais simples dos trabalhos movimenta grandes forças trazidas desses mundos espirituais. E nós, o mundo espiritual é tão grande, vasto e enorme, nesses planos, que nós não vemos, né? Nem vemos a sua dimensão e nem vemos a sua força. E muitas vezes não vemos os espíritos que nos vêm assistir para correr bem, e também temos aqueles que vêm, não é nos assistir, vêm se apresentar perto para dar mal, para dar errado, porque esses espíritos, salve Deus, sempre se encontrarão presentes. Sempre encontrarão presentes na vida do médium para algo dar mal, porque esses espíritos sempre estarão na nossa aura, na nossa sintonia, para algo correr mal, não é? Como todos nós sabemos. Então, meus irmãos, isto para responder aqui a trabalhos simples e a trabalhos fáceis e difíceis. Não há. Dentro da corrente indiana do espaço, não há trabalhos simples e fáceis. Há todos os trabalhos com muito respeito, com muita dignidade, com muita fé, com muita segurança, com muita plenitude, com muito equilíbrio e com muita harmonia. Agora, depende dos médiuns, não é? Porque, mais uma vez eu digo, qualquer trabalho, até no nosso lar, aquele trabalho de fumação que há pouco falei, movimenta uma grande força do plano etérico para vir até aos nossos lares, para nos dar a assistência, o equilíbrio e a harmonia necessária àquele trabalho. Um terceiro sétimo movimenta grandes forças, esses senhores do sétimo, esses cavaleiros, esses mentores espirituais, pretos velhos, pretas velhas, movimentam uma grande força para nos vir darem a assistência nos nossos lares.
prece de alta magia, qualquer trabalho na sua individualidade, ele transmite, traz, movimenta grandes e grandes e grandes forças. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, aqui não há nem fraco nem forte. Há sim respeito, equilíbrio, harmonia e sintonia. Qualquer trabalho. Eu nunca fiz estrela candente. Nunca fiz estrela candente. Tenho pena, não é? Mas acima de tudo, ter pena de não ter feito estrela candente, tenho muito respeito. Como tenho respeito por a mesa evangélica. Como tenho muito cuidado e respeito por os tronos, como tenho muito cuidado e respeito por a cura, linha de passe, defumação especial, junção, cura evangélica, todos esses trabalhos que se pode fazer, Randi, todos esses trabalhos, Alabá, Abatá, que se podem fazer, todos eles. E se repararem, cada abertura do trabalho invoca uma certa e determinada condição de espíritos. Logo, ao ser invocado esses planos luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso, dentro desta grandiosa cabala do Cimiromba de Deus Seta Branca, nosso Pai, nesta escola do caminho, mas eu ia falar na estrela candente, eu nunca fiz, mas tenho muito respeito e tenho pena. Estrela de Neru, Turigo, esses trabalhos que só há, que aqui na Europa não há, né? Mas, além de não ter feito, não brinco com nada. Porquê? Porque eu sei que todos os trabalhos têm a sua plenitude, consistência e que em todos os trabalhos somos assistidos por entidades vindas desses mundos etéricos, desses mundos espirituais, do qual nós teremos que estar sempre em sintonia. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram a comunicar-se conosco e rogamos-lhe que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado na nossa reunião e para as quais imploramos a misericórdia de Deus. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda a parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E com este objetivo, que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, tanto nos homens como nas mulheres, tanto nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos perdidos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens
os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens de forma inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre os seus destinos, a fim de os reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material, que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí têm os médiuns, aquilo que devem compenetrar-se bem, para não fazer um mau uso das suas faculdades. Aquele médium que compreende a gravidade do mandato de que se encontra investido, desempenha religiosamente a sua consciência, profligar-lhe-ia como ato sacrílego, utilizar por divertimento a distração, para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para fins extremamente sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Desejando a todos, mais uma vez, um lindo e abençoado dia. Que Jesus divino e amado Mestre, que o mundo espiritual nos possa sempre assistir nas nossas dúvidas, tristezas, agonias e desesperos. Salve Deus e graças a Deus.